Olá, você que nos acompanha pelo portal DC+, dcmais.com.br e também pelas nossas redes sociais. Nós estamos começando agora mais uma edição do Sextou com Informação, onde a gente traz o resumo do que aconteceu, do que foi importante durante a semana na cidade de Ponta Grossa, região dos Campos Gerais e também no estado do Paraná. Felipe, antes da gente começar, me conta, você já assistiu alguma corrida de cavalo aqui em Ponta Grossa? Uma vez só, ganhei e nunca mais apostei. Bom, agora vai demorar um pouquinho mais para você voltar a ver essas corridas, porque o Jockey Club ele foi concedido para começar a sediar eventos aqui em Ponta Grossa. O local ali que tinha a raia dos cavalos agora vai receber humanos para pista de caminhada, também vai ter academia ao ar livre, competições esportivas, crossfit, beach tênis, enfim. E também grandes shows, inclusive o primeiro já é no mês que vem, daqui 2 semanas, o Festival de Piseiro. E já tem outros shows programados, como o Gustavo Lima e o grupo Menos é Mais. Portanto, o Jockey Club, que fica ali na parte de Uvaranas, ele é da iniciativa privada e foi concedido agora para esse motivo, né? Até porque ele já estava desativado há alguns anos. Então agora ao invés de você ganhar, você vai gastar lá no Jockey Club de Ponta Grossa aí para se divertir, parte de lazer. E falando em lazer, no mundo animal, um novo parcão está sendo construído em Ponta Grossa, está sendo montado ali no Parque Monteiro Lobato, que é uma região de lazer de Ponta Grossa. Esse será o segundo parcão da cidade, e vai receber uma estrutura de passeio para os animais, para os animais se divertirem, especialmente os cachorros, e esse vai ser, como a gente disse, o segundo. O primeiro foi ali perto da Arena Multiuso e agora esse segundo no Parque Monteiro Lobato. E essa semana também a gente conheceu 2 sortudos aqui em Ponta Grossa, mas não necessariamente de Ponta Grossa. Isso porque foram realizados os sorteios das campanhas de Natal da CPG e também do Shopping Palladium. Enquanto que a campanha da CPG teve uma ganhadora de Francisco Beltrão, que concorreu com apenas um cupom de uma compra de água, cerveja e frutas, ela estava voltando do litoral, passou aqui em Ponta Grossa, fez essa compra e acabou ganhando aí R$60 mil. Mas, em contrapartida, na campanha do Shopping Palladium, quem ganhou foi um pontagrossense de 21 anos. Ele ganhou o carro, um Citroën novinho, mas ele falou que ele não vai abrir mão do Gol dele, que é um Gol quadrado, turbinado, que é o xodó da família. Ele ganhou aí com as compras de Natal que ele e a mãe dele fizeram e acabaram colocando tudo no CPF dele. Esse é sortudo, não tive essa sorte dessa vez. Tive sorte lá no Jockey, mas aí não tive sorte. E também tem a questão do IPVA. Será que ele vai pagar o IPVA desse novo carro? Pelo jeito não, né? Olha, se seguir a tendência de Ponta Grossa, a gente realmente não tem como saber, porque metade dos veículos de Ponta Grossa não tiveram seu IPVA pago esse ano. As parcelas venceram aí na semana passada e quem não pagou até sexta-feira já está com os juros correndo. Tem uma multa diária de atraso e passados 30 dias também uma multa fixada em 10%. Inclusive, em relação ao ano passado, 1 a cada 5 veículos ainda não pagou IPVA de 2021. Então, se você está aí nesse grupo, se esperte para não pegar aí uma multa gigantesca. E a gente está falando de veículos, mas também tem veículos voadores agora, que é a questão dos drones. A plataforma, iFood, recebeu autorização da ANAC, aqui para operar com drones no Brasil. Então, quem sabe em breve aí você vai estar recebendo o seu lanche via drone. Esses drones eles podem carregar aí 2,5 kg, uma refeição bem farta, e eles entregam aí num raio de 3 km. Então, agora, Milena, quando você for pedir o seu lanche, a sua janta, você tem já, o iFood tem autorização para operar com drones. Lógico, por enquanto em cidades maiores, mas quem sabe em breve aí em Ponta Grossa. Mas eles vão ter que ficar ligados, porque quando a gente publicou essa notícia nas nossas redes sociais, houve muitos comentários do tipo, vou separar o meu estilingue. Então, é bom o iFood ficar prestando atenção nessa parte, Pessoal, não dá trégua. Bom, uma notícia do ramo econômico que também gerou destaque essa semana é sobre a indústria. A indústria é o setor que mais gerou empregos tanto em Ponta Grossa quanto no Paraná durante a pandemia. Só que em Ponta Grossa foi 1 a cada 3 novos empregos, então realmente é um destaque. Vocês estão podendo ver aí uma reportagem especial que a gente preparou sobre o assunto e também fala sobre a importância da capacitação, trazendo ali 3 personagens reais e as suas histórias.
E falando em capacitação, essa semana também foi anunciado que a Prefeitura e a Ambev estão lançando um curso gratuito em parceria. A ideia é que as pessoas em vulnerabilidade social possam fazer esse curso e os que forem destaque possam ser contratados por uma terceirizada da indústria. E tem questão de estágio também da BRF, né, até segunda-feira. É isso mesmo, Felipe. Quem aí está procurando uma oportunidade de primeiro emprego, de entrar no mercado de trabalho, pode se inscrever para as vagas de estágio da BRF. Há opções disponíveis aqui em Ponta Grossa e também em Carambeí. Mas tem que correr também, porque as inscrições só vão até essa segunda-feira. A gente está falando de inscrições e tudo mais, e também tem a questão de volta às aulas, né? Teve um aumento do contágio pelo coronavírus. Na UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa, as aulas práticas elas retornam no dia 7 de fevereiro. Já as aulas teóricas vão voltar no dia 7 de março, então um mês depois. Então esse é o calendário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, lembrando que o calendário das escolas municipais prevê retorno também agora para o início de fevereiro. Esse calendário por enquanto está mantido. Bom, Felipe, nas últimas semanas a gente está vendo várias variações de tempo aí, né? A gente teve chuvão, a gente está vindo de uma longa seca, teve calorão, agora está voltando uma frente fria e isso acabou impactando no campo da nossa região. A estiagem, ela fez com que os produtores aqui da nossa região percam 1,3 bilhão de reais, que são produtos ali que eles deixaram de conseguir colher. Eles perderam a produção de soja, de milho e de feijão. Isso é ainda pior porque a expectativa para esse ano era muito boa. Todo mundo acreditava que nessa safra de verão iam ser colhidas 10% de toneladas a mais que no ano passado. Mas agora uma estimativa atualizada mostra que a produção total vai diminuir 5,5%. E entrando na política, né, a política estadual que já está se movimentando para as eleições de 2022, o meu quase xará Felipe Barros, o Felipe dele é com I, o Felipe Barros vai ser candidato a governo do estado, é pré-candidato até esse momento, ele que deve representar aí o atual presidente Jair Bolsonaro nas eleições aqui no estado do Paraná. E falando ainda em política, mas de um assunto que deu pano para manga, principalmente nessa pandemia, o transporte público. Nessa semana a prefeitura anunciou aí, né, formalizou que vai passar a assumir todas as gratuidades do transporte coletivo. Isso ocorre num aditivo de contrato com a VCG, aí em busca de minimizar, né, toda a questão econômica da empresa durante a pandemia. Além de assumir essas gratuidades, também a prefeitura aumentou em 3 anos aí a possibilidade de vida útil dos ônibus e vai assumir a manutenção dos terminais. A gente sabe que isso interfere muito na população, a questão do transporte coletivo e também a questão de saúde. A prefeitura ela anunciou a renovação de contratos com as empresas que fazem o gerenciamento do Hospital Municipal e também da UPA Santana. O que acontece? Esses contratos eles acabam agora no dia 31 de janeiro, segunda-feira. E se eles terminassem no dia 31, o serviço ia ser paralisado. Então a prefeitura fez um aditivo aí de 90 dias, né, de 3 meses, para que esses contratos eles tenham uma vigência um pouco maior e esse serviço não seja paralisado até que um novo contrato com novas empresas possa ser formalizado. E falando em saúde, Felipe, você com certeza deve conhecer alguém que pegou gripe ou Covid nesse início de ano. Ah, com certeza. Muita gente nos nossos aí, vínculos sociais, né, que tem se contaminado. E os números realmente mostram que a contaminação está aumentando muito. Tanto o Brasil quanto Ponta Grossa bateram recorde de contaminações nessa semana. Aqui em Ponta Grossa isso ocorreu ontem, e há 7 mil pessoas com o vírus ativo, então realmente tem que tomar cuidado. Por conta disso, né, desse aumento aí de casos, agora o Paraná está reabrindo leitos exclusivos para a Covid, que ele tinha fechado aí por conta da queda que a gente teve no ano passado. Aqui em Ponta Grossa, por exemplo, ali no Hospital Universitário, foram reabertos 20 leitos de enfermaria. Agora, tem um lado positivo, né, se a gente pode falar assim, na questão desses números, é que a taxa de letalidade caiu muito do coronavírus em Ponta Grossa. Então, o que isso significa? Que tem muita gente pegando o vírus, mas essas pessoas não estão evoluindo a óbito, né, não estão levando o vírus numa situação fatal, né, tem uma fatalidade. Então, a taxa atual é 0,03%. Muita gente pegando, mas poucas pessoas entrando em óbito. E
se a gente pegar os números brutos, hoje Ponta Grossa, em janeiro, nesse finalzinho de janeiro, Ponta Grossa tem mais pessoas que morreram pela gripe H3N2, né, no total aí já de 5 pessoas que acabaram entrando em óbito pela gripe, enquanto 3 pessoas morreram pela Covid. Então, mais pessoas mortas pela gripe do que pela Covid no mês de janeiro. A gente tem que continuar avançando na vacinação para que esse cenário não piore de uma hora para outra, né? É o que a vacinação ajuda, né? Por isso que a taxa de letalidade da Covid, ela caiu tanto. E essa semana a gente também teve uma novidade no atendimento a casos ali de casos respiratórios, né, de problemas assim. A prefeitura indicou o ginásio Oscar Pereira como o gripário, ou seja, concentrar todos os atendimentos lá para diluir um pouquinho tudo que vinha tendo nas outras unidades de saúde, né? O problema é que no primeiro dia teve uma fila enorme, gigantesca, que acabou deixando muita gente ainda pior do que já estava, né, naquele sol quente e tudo mais. No outro dia, a prefeitura mudou a forma de atendimento e agora está distribuindo senhas e limitando, portanto, o atendimento. Só que com isso também vem o outro lado da moeda, né? Porque muita gente está tendo que voltar para casa sem atendimento. Exato, são em torno de 500 senhas, que é o que está dando conta de atendimento gripário no ginásio Oscar Pereira. Vindo agora para o setor policial, Milena, quero destacar 3 informações que foram destaques e muito lidas no nosso portal no dcmais.com.br ao longo da semana. Teve a situação de um cliente que ameaçou funcionários, deu tiros contra uma tabacaria aqui no centro de Ponta Grossa. Também o caso de um senhor, um ciclista, né? Ele estava num ciclomotor que acabou morrendo atropelado na BR-153, né? Aqui ele estava voltando para casa, provavelmente ali para o distrito de Periquitos, né? A informação que nós temos é que ele morava ali naquela região e acabou se desequilibrando, caindo e sendo atropelado por um caminhão. Também tivemos o caso de um motorista que morreu num capotamento entre Curitiba e Ponta Grossa, ali na região do posto Tibagi, né, mais para próximo aqui de Ponta Grossa. Ele era de Centenário do Sul, né, estava com a família dentro do carro, ele morreu, uma pessoa ficou gravemente ferida, a esposa dele, e as 2 pessoas que estavam no banco de trás, elas não se feriram. E Felipe, não tem como falar em notícias policiais nas últimas semanas sem falar da grande quantidade que a gente está tendo aí de mortes, né, de homicídios. De acordo com a polícia, elas estão sendo geradas por conta de uma guerra entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Então, para tentar inibir um pouco toda essa situação, nessa semana a polícia fez uma força-tarefa e prendeu 3 pessoas aí suspeitas de envolvimento nesses homicídios e também no tráfico de drogas aqui na cidade. Essa guerra do tráfico vem causando a maioria desses homicídios e durante a semana fizemos uma reportagem calculando a média de idade das pessoas, né, que foram mortas de modo violento na cidade de Ponta Grossa, e a média de idade é de apenas 25 anos. Então, 25 anos de idade é a média das pessoas, média de idade das pessoas que morreram. Eram 10 mortes naquela época, até aquele dia, e 3 dos mortos eram menores de idade. Então, por isso, uma baixa, realmente, média de idade das mortes violentas. E no dia seguinte, logo depois que nós publicamos essa matéria, em questão de 7 horas, houve duas execuções, né? 2 homicídios, 2 execuções em Ponta Grossa. Os 2 casos estão sendo aí investigados pela polícia, né? As 2 vítimas aí que acabaram morrendo, né? Com disparos de arma de fogo e também sendo vítimas dessa violência, 12 homicídios em Ponta Grossa só no mês de janeiro. E um outro caso que está sendo investigado pela polícia é um incêndio que ocorreu em 5 casas ali no núcleo Santa Mônica. A gente pode ver aqui nas imagens, foram 5 casas totalmente destruídas. Ninguém ficou ferido, mas as famílias perderam tudo. Esse incêndio ele começou de noite e as famílias contaram que elas acordaram ouvindo os estalos ali da estrutura das suas casas também. Uma vizinha ouviu os estalos, correu para avisar o pessoal. E o pior, Felipe, é que a suspeita é que eles tenham sido criminosos. Por isso que agora essa situação está sendo investigada. Precisa esclarecer esse caso, né? Um caso que chamou a atenção ao longo da semana, né? Essa perda dessas famílias ali na região do Santa Mônica. Indo agora para a questão da Fesuva, a gente falou da Fesuva semana passada, né, Milena? Até perguntei se você gostava de uva, falou dos vinhos. A Fesuva passou a funcionar agora de domingo a domingo. Agora de domingo a domingo. Esse final de semana vai ter food truck, então quem quiser dar uma passadinha ali pela Fesuva vai
ter aí toda uma estrutura essa semana na Feira da Uva da cidade de Ponta Grossa, o que é muito tradicional. E já vindo para o esporte, vai ter a Corrida da Uva. Vai ser lá na região da Colônia Dona Luísa, onde fica a chácara Sozin, trecho de 5 quilômetros. Então naquela região vai ter a Corrida da Uva, tá marcada, né? Mudou de local, era no centro, agora vai ser lá na região do Colônia Dona Luísa. Falando em esporte, você viu as novas fotos do novo ônibus do Operário? Ah, gostei. Eu vi e adorei. O pessoal que está acompanhando no vídeo também está vendo as imagens. Então, esse ônibus ele foi estreado ontem, né, na quinta-feira, e pelo jeito já deu sorte para o Operário, né, que meteu 2-1 ali no Coritiba. É a primeira vez que o time ganha um ônibus plotado, né, personalizado mesmo, com as cores do clube, e ele é multifuncional. Ele tem 2 andares, ali a parte de cima vai ser utilizada pelos atletas mesmo, e a parte de baixo foi pensada em deixar a comissão técnica. E também tem um espaço para fazer fisioterapia, fazer ali análises de jogo, né, e também planejamento. Exato, é um ônibus aí adequado, né, para o elenco do Operário durante toda a temporada, feita na parceria com a Princesa dos Campos. E para encerrar a parte de esporte, teve uma notícia aí durante a semana que nós repercutimos, que é a despedida da Verônica Fiuza das quadras. Era uma atleta de 20 anos, né, apenas 20 anos de idade, jogadora de basquete, uma das revelações do basquete de Ponta Grossa. Ela teve uma lesão grave aí recentemente, descobriu ali em 2019, continuou jogando, mas essa lesão ela acabou evoluindo, muitas dores, e também a Verônica, ela confessou que teve algumas decepções dentro dessa carreira dela, que foi uma carreira meteórica, conquistou 6 títulos brasileiros nesse período, mas está deixando as quadras, ela vai abandonar o esporte e cuidar aí de outros projetos da sua vida profissional. Então essa foi uma das notícias aí durante a semana que nós repercutimos no Diário dos Campos do dcmais.com.br. Bom, Felipe, essas foram algumas das principais notícias, né, que foram destaque aqui em Ponta Grossa e região durante a última semana, mas quem está nos assistindo quiser saber um pouquinho mais sobre elas e também sobre outros acontecimentos, pode acessar o portal DC+, acompanhar lá as principais notícias, as últimas atualizações e também conferir ali o nosso cardápio de notícias no jornal impresso Diário dos Campos. Exato, e o Sextou com Informação toda semana, toda sexta-feira e também no Spotify, né? Além da parte de imagem, nós estamos também no Spotify. Isso aí, muito obrigada por nos acompanhar mais uma semana e até a próxima!